Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você vai se surpreender. Conversa de Cozinha, sabor tá no ar. Culinária, negócios, vem se atualizar. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso Conversa de Cozinha. E hoje eu estou aqui, não com um, não com dois, mas com 3 convidados. E um já tá virando figurinha carimbada desse podcast, porque já é a segunda semana seguida que esse rapaz aparece aqui. Hoje eu estou recebendo o Diego, o Viana e o Rafael. Pô, vem pra cá, Rafael, vem pra cá. Aê! Hoje a temática é um pouco diferente. Rafael, você já conhece, teve aqui semana passada, o episódio dele já tá no ar, então vai lá pra você conhecer a trajetória desse rapaz na gastronomia, porque este homem rodou, viu? Já fez tudo que você possa pensar na vida, esse rapaz já fez. E hoje a gente vai falar com essas 2 feras aqui, ó, da Remac, pra gente poder abordar uma perspectiva diferente da gastronomia, porque vocês trabalham com equipamentos que facilitam o processo, o desenvolvimento e a produção, né, de quem trabalha com a gastronomia. Então, eu quero começar o seguinte, queria que vocês se apresentassem para o nosso público, para a gente poder começar, tá certo? Quem quer começar? Vamos no Paroim aí dos dois? Viana, posso começar? Meu nome é Marcelo José Viana, sou gestor comercial regional da Remac, equipamentos de alimentação. Somos de Caxias do Sul e atendo aqui o Ceará há 3 anos e meio. Ah, eu achava que era mais tempo. É pouco tempo. Ele tá louco pra virar cearense, viu? Eu gostaria viu? que fosse a mais tempo. Ele tá doido pra virar cearense. Ah, Loguinho, ele tá com o pé aí, já tá se organizando já. E aqui temos o Diego, vai lá. Então, meu nome é Diego, sou gestor comercial da empresa Remac. O restante de Viana já comentou aí. Então a gente vem muitas vezes aí para Fortaleza para participar de algumas feiras. O Viana está mais aqui presente, né? Atendendo o pessoal, enfim, dando o suporte necessário para a gente poder fazer um bom trabalho comercial. Beleza. Essa semana vocês estão aqui porque a gente vai ter a Feira de Pão, é isso? Vocês vão participar. Nesse tipo de evento, que é uma feira voltada para gastronomia, eu foco muito na panificação, a gente até falou sobre ela semana passada. E, na verdade, o foco é a panificação, mas ela abrange outros segmentos da gastronomia. Numa feira como essa, o que vocês costumam trazer para divulgar? É o que? Lançamento de produto? Ou traz algum equipamento para poder mostrar para o pessoal? Como é que funciona esse processo de feira para vocês? Hoje a gente tem alguns equipamentos aí. A Remac, ela iniciou todo o case de equipamentos dela na área de pizzarias, né? Aí há algum tempo já, uns 2, 3 anos aí, a gente está trazendo, voltando mais para a área de panificação também. Então, a gente analisa muita feira. Tem possibilidade de outros negócios de pizzaria, é só panificação. Então, a gente analisa todo esse contexto. E aí, o Viana define quais equipamentos vão vir para a feira. E o que ele acha interessante é estar lá com os produtos, com os equipamentos, mostrando os resultados obtidos pelos equipamentos, né? Vocês fazem demonstrações práticas do funcionamento dos equipamentos, então? Sim, atualmente nós, além de demonstrar os equipamentos na feira, nós hoje temos um espaço compartilhado, né, com um parceiro nosso de Fortaleza, e quando o cliente tem alguma dúvida em termos de capacidade de equipamento, funcionamento dele, então nós o levamos até esse espaço e ele pode então ter o contato com o equipamento, ligar o equipamento, programar o funcionamento dele e, havendo a necessidade, inclusive testar o produto dele. Uma cocção de um pão, cocção de uma pizza, um croissant. Então nós estamos isso gradativamente, né, com o passar do tempo, nós estamos nos aproximando cada vez mais do nosso cliente. Há 3 anos e meio atrás, eu vinha aqui para Fortaleza 2 vezes ao ano. E a quantidade de vindas e o tempo permanecido aqui em Fortaleza, eles foram aumentando gradativamente de acordo com o volume de negócios que nós temos aqui. Hoje eu venho em média 6, 7 vezes por ano e fico
15, 20 dias aqui em Fortaleza. Até visitando os que já são clientes, conversando com clientes com quem eu tive o primeiro contato via telefone, daí eu venho para cá para fazer o contato pessoal, apresentar a empresa, enfim, é o nosso lema, né? Nos aproximar cada vez mais do cliente. Interessante, né? Muito importante. E aí eu te pergunto, onde é que você entra nessa história, rapazinho? Fala aí pra gente. Bom, eu era um cliente, aliás, sou até hoje, sou cliente da Remac, assim, de olhos fechados, confio nesses rapazes aí, de olhos fechados, né? E exatamente nessas visitas, né, que o Marcelo, que o Viana vem a Fortaleza, né? Foi criando-se uma relação cada vez, né? Fomos estreitando mais cada vez que ele vinha, né? Que ele veio, na verdade. E hoje na padoca você utiliza equipamentos Uso tanto a maceira quanto o forno, né? Em breve laminadora, né? Então. Olha. Agora então, já assim, assumiu o compromisso, então. Aí, ó, já assumiu no ar, viu? Não tem mais desculpa não, tá gravado, vocês podem usar isso contra ele. Além de cliente, a gente virou muito parceiro e toda vez que vem a Fortaleza tem que me visitar. Obrigação. Então. Vocês já foram na padoca? Óbvio, com gosto. Sim, já tomei alguns cafés lá na Padoca Maré. Já vou falar aqui, tá? Faz a propaganda. É um café muito bom. O croissant do Rafa, apesar de não ter a nossa lâmpada ainda, excelente croissant. Super recomendo. Ei, mas tem potencial de melhoria, né? Quando a laminadora chegar, a gente já percebeu que o nível do croissant dele vai subir. Com certeza. Só não é excelente que não tem a laminadora Remac. Tá vendo isso? Então, isso que o croissant já é muito bom. Já é muito bom. Os equipamentos. Não, ele é assim, diferenciado mesmo. Para você ter uma ideia, em uma feira que nós participamos, então eu tinha alguns croissants já fermentados, né, Rafa? Não sei se essa expressão é correta. Já fermentados, aguardando para a cocção, assar. O assar, E eu tinha de dois clientes. Né? Um que tem o equipamento. E um que não tem. Não é Remac, mas ele tem laminadora. E o outro que não tem laminadora. É o caso do Rafael. E aí o pessoal, né, os visitantes que chegavam ali no stand, provavam o croissant do cliente que tem a laminadora e comiam o Rafael. Daí o pessoal, muito bom esse croissant. O pessoal elogiando e achando, mas ele deve fazer com laminadora, equipamento profissional. Aí eu respondia, não, esse aqui ele faz. Esse aqui é roots, ele é artesanal mesmo. O braço, o gurizinho é raiz, mas ele vai ficar com equipamentos profissionais para uma Remac. Enfim, daí eu acabo brincando com o cliente, realmente é um produto bom. Não, eu assino embaixo. Eu digo com toda a tranquilidade do mundo que é muito bom. Eu acho legal que quando a gente começa a elogiar muito dos produtos do trabalho dele, ele vai ficando tímido, aí ele fica... Vai murchando. Ele vai murchando, ele vai ficando tímido. Mas assim, eu já falei pro Rafa, já falei publicamente, eu nunca comi nada na padoca que não fosse muito bom. Sério. Não, ele se puxa e todos os produtos deles, cada detalhe é pensado, né? E hoje, quando o proprietário e dono tá numa padaria, uma pizzaria, a gente acompanha diversas pizzarias aí. Então, não adianta olhar diferente, cuidar é diferente. Ele faz a massa dele, por mais que ele tenha alguém daqui a pouco que faça a massa dele, além, obviamente, de equipamento, de qualidade, né? Uma série de coisas, existe também o processo. Então, hoje a fermentação está em alta, para pizza quanto para pão. Sim. Mas a divulgação disso às vezes acaba sendo muito superficial. E o Rafa é uma pessoa que ele estuda, ele está sempre correndo sempre atrás do que está acontecendo. Né? Então, por isso que ele tem um controle muito bom do processo dele. Né? Não é um volume, digamos assim, de processo de alta produção, que daqui a pouco fugiria do controle. Ele tem esse controle do processo dele, obviamente, que ele faz produtos de excelente qualidade e está no mercado de sucesso, né?
Aí, Se solta. Não, mas assim, ó, os equipamentos ajudam muito. Sim. A técnica existe de qualquer forma que você for fazer. A forma que você optar vai existir a melhor para conseguir o melhor produto, né? E os equipamentos, de um modo geral, vêm para facilitar, né? E os equipamentos da Remac vêm ganhando mercado exatamente pela essa qualidade que a gente não encontra em outros, né? Então, assim, desde a maceira, que é o primeiro equipamento a ser usado, né? Desde da laminadora para conseguir um belíssimo croissant, até levando para os fornos para conseguir uma uniformidade de assamento do produto, né? Que eu acho que é um dos diferenciais. Apesar de ser de 8 telas, por exemplo, ele consegue ser tão bom quanto o de 5 telas, por exemplo. Teu forno é turbo? O meu forno é o Convector. Expliquem melhor os termos mais técnicos sobre o equipamento. O forno do Rafael é um forno convector, 8 telas, 35 centímetros por 35 centímetros. É um forno que ele tem a construção dele, ela é um pouquinho diferente dos fornos habituais aí de mercado. São bastante similares, né, o conceito, mas nós temos algumas características que está no DNA da Remac. Nós até, às vezes, nós brincamos, falamos para os clientes, nosso equipamento ele pode não ser o mais bonito, mas ele é robusto e ele entrega aquilo que promete. Que é o que o cliente precisa. Você vai fazer um investimento. O equipamento ele não é barato. Sim. Mas você vai fazer um investimento, você precisa de um equipamento que ele trabalhe para ti durante bastante tempo, para que você tenha um retorno de investimento. E é isso que os equipamentos aqui entregam. Eu quero só fazer um gancho aqui que o Rafa falou, a técnica dos equipamentos, isso aí nós falamos bastante para os nossos clientes. Um exemplo, a amassadeira. Ela, eu falo que ela é uma das melhores do Brasil. Mas assim, se não aliar, né, o potencial do equipamento com o talento e o dom do cliente, aí ela já não é mais nada. Então isso, o nosso cliente, ele está cada vez mais ciente disso. E ele entende que ele está comprando uma máquina de altíssimo padrão de qualidade e ele só precisa aplicar, né, interagir mais com a máquina que ele está adquirindo para aplicar ali o talento, o dom dele e tirar o resultado perfeito, uma massa de pão, uma massa de pizza, uma massa de croissant. E aí vai, né? Isso aí se estende para os fornos, sabendo utilizar o máximo dele, você vai tirar o máximo do produto. Sempre, que é o que eu sempre falo para os clientes do Ceará e dos outros 4 estados que eu atendo. Né? Aliar, né, a capacidade do equipamento com o talento do profissional. Aí é sucesso na certa. Bem importante isso. Eu, antes, de quando o Rafa falou sobre vocês e tudo, eu fiquei pensando que realmente dentro de uma cozinha a técnica é importante para você entregar beleza, né, a preparação e tudo, mas sem os equipamentos certos, a dificuldade para você atingir o seu objetivo é muito grande, porque dependendo do seu nível de produção, eu tô começando, então eu vou improvisando os equipamentos, mas a minha demanda vai aumentando e eu começo a sentir necessidade de aprimorar isso. Sim. E aí você começa a investir. Realmente, equipamentos, principalmente na nossa área, não são baratos de forma alguma. Não são bem carinhos. Mas equipamentos bons não custam muito barato. Exatamente, mas fazem um diferencial muito grande na produção e na entrega do que realmente você quer passar para o seu cliente, né? Na qualidade daquilo que você está colocando. E realmente esse casamento perfeito faz um diferencial muito grande na entrega do produto final, né? Faz, e eu acho que além do que entregar um bom produto, tem a questão de diminuir, padronizar o produto, né? E aí eu consigo diminuir o número de pessoas trabalhando com o equipamento. Um caso é a boleadora, né? A boleadora faz muito isso. Sim, ela auxilia muito, né? E hoje a gente sabe, né? Não só aqui, fora do Brasil, enfim, a gente roda o Brasil inteiro e a reclamação que a gente ouve é mão de obra, né?
Um exemplo, uma Na amassadeira. nossa área, mão de obra é quase escassa, sendo muito realista. Então hoje a amassadeira, vou te dar um exemplo. A gente fala muito da amassadeira porque, enfim, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Mas o Rafa sabe, hoje a amassadeira ela entrega um ponto de qualidade que... a teoria eu sei, eu costumo falar que para trabalhar na remarca comercial tem que ser meio padeiro, meio pizzaiolo. Porque eu preciso trocar ideia com o Rafa, entender sobre o que ele está falando de massa, fim de processo, o que é importante para ele no equipamento. Porque eu falar que o meu equipamento é bom, ele já espera e todo mundo sabe, né? Até para você indicar também o melhor equipamento para a necessidade dele, né? Correto. Então, um exemplo. Vamos supor, uma amassadeira X hoje. Ele vai bater o mesmo tempo que ele bate na nossa, vai usar o mesmo processo. Ele sabe que não vai tirar o mesmo resultado. Na nossa, ele vai tirar um resultado totalmente diferente do que uma amassadeira B, né? Ele vai fazer com aquela B, né? Mas pro funcionário dele, pode ter certeza que o processo que ele vai fazer, desenhar no nosso, pro funcionário dele fazer, vai facilitar a vida do cara. Porque ela não aquece muito a massa, ela tem vários diferenciais. Um exemplo. Eu tenho que ficar de olho porque meu funcionário é meio avoado e ele não fica cuidando da amassadeira. Se não cuidar, a amassadeira vai aquecer, né? Vai perder a massa. Então a gente pensou também em tecnologia. A gente hoje tem um painel digital que a gente coloca lá, a pessoa programa quanto tempo tu quer que ela bata em cada velocidade, ela altera sozinho. A hora que ela acabou aquele ciclo que ele programou, ela para sozinha e emite um sinal para dizer que está pronto. Tu não vai ficar com o funcionário em cima da amassadeira, né? Questão da bolhadora que ele falou. A bolhadora, a gente tem clientes aí que trabalham com 5, 6 pessoas ou até mais para bolhar, né? Hoje a gente tem uma bolhadora que a pessoa... Eu tenho um cliente em Manaus, inclusive o Rafa. Um abraço, Rafa. que é o Rafa da Pizza, né? A gente tem um material no Instagram dele lá bem interessante. Chegou a vender 1000 pizzas aí numa noite. Caraca, que legal. O que acontece? Fui visitar ele tem 2 amassadeiras AR25, tá? E uma bolhadora. Cheguei lá de tarde, o menino dele, 10 anos, estava brincando de bolhar. Brincando entre aspas, né? Mas tem uma pessoa que faz a massa, que é o pizzaiolo dele, e para bolhar, o menino dele estava ajudando. Entendeu? Facilita muito. Porque o bolhar hoje pode trazer uma série de problemas. Porque manual... Tu vai ficar fazendo um movimento, que você faz movimento repetitivo, aí tem doença do carbo, enfim, uma série de coisas. E a padronização também, né? Isso, então a bolhadora vai padronizar, vai agilizar teu processo. Então pessoas que hoje demoravam 2, 3 horas para fazer um embolhamento de, sei lá, 600 bolinhas, vão demorar aí 1 hora, nem isso. Tu entendeu? Você consegue aumentar muito a sua produção, né? Aumenta muito. E você não fica na mão, literalmente, da mão de alguém, né? Porque qualquer pessoa porcionou, pesou, largou na bolhadora, ela entrega a bolhada. Entendeu? E a outra grande vantagem que os clientes ganham, assim, hoje, para bolhar, né? Por exemplo, lá 600, 800 bolinhas de massa, às vezes coloca 2, 3 funcionários ali e ficam horas fazendo essa operação. Tem o desgaste físico, né? É uma operação que não é tão ergonômica. E esse equipamento, a bolhadora, ela vem exatamente para dar essa solução aí. A pessoa passa a jogar a massa dentro da máquina, né? Alivia todo o estresse que ela tem, o estresse físico. O cliente, ele ganha, além de produtividade, ele ganha um melhor aproveitamento da mão de obra. Onde ele teria 3 pessoas fazendo uma operação, ele pode redistribuir a equipe dele para fazer outras coisas dentro da operação. Então, assim, são ganhos que, se você começar a levar para a ponta do lápis, realmente fazer aqueles cálculos, né? Relação custo-benefício, ela realmente traz bastante ganho para os clientes. Nós temos alguns casos aqui em Fortaleza. Eu tenho um cliente, por exemplo, o Stella Pizzas, que ele tem a bolhadora. E hoje uma pessoa faz este processo. E ele vende uma média, aí, talvez eu não esteja bem atualizado, mas assim, em torno de 400, 500 pizzas dia, nos dias mais movimentados. E ele tem lá 1, 2 pessoas que cuidam daquele processo de porcionamento da massa e bolhamento da massa. E antes eram bem mais pessoas. Então, assim, há um ganho para o cliente e isso facilita a vida de todo mundo, né?
acho que a demanda também com o tempo acaba exigindo, né, que você aprimore, qualifique Sim. seu próprio Hoje, sua empresa. para você ter uma ideia, tem clientes que às vezes, aconteceu alguma coisa, enfim, até de uso mesmo, né? Preciso mandar ir para uma revisão. O cara manda, né, a boleadora para a fábrica. 2 dias depois, cara, pelo amor de Deus, me manda isso aqui que o meu pizzaiolo quer ir embora. Entendeu? Facilita. Tem casos e casos. Tem pizzaiolos, profissionais que enxergam com auxiliar. E realmente, não é para tirar o serviço de ninguém. Né? Mas tem gente que não enxerga, não, isso aqui vai tirar meu emprego. Mas não, cara, tá ali para ajudar, facilitar, auxiliar. E aí depois que a pessoa entende que aquilo é para facilitar a vida dela, cara, o bom todo mundo se acostuma. Você dirige um carro queixo duro, que a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Sem hidráulico. Sim. Né? Ok, é o melhor carro do mundo. Vai pro hidráulico e volta pra você ver. Você não quer. Basicamente é isso. Então as pessoas que entendem que o equipamento é para auxiliar, ele não volta mais atrás, né? E que nem o Viana falou, hoje se tu olhar o valor de entrada, digamos assim, parece um valor alto. Mas se tu colocar tudo na ponta da caneta, hora extra, uma série de outras coisas aí, fatores, possíveis processos trabalhistas, enfim, o equipamento se paga em curto prazo de tempo. E tem a questão, né? Essa é uma preocupação nossa, né? E até eu vou aproveitar esse gancho até para colocar uma situação da feira agora, da FIEC que vai ter ali, a feira da Rede Pão na FIEC. A Remac, ela se preocupa com essa questão aí como é que eu vou dizer assim, da continuidade do negócio do cliente. Porque qual é o nosso negócio? O nosso negócio, né, é levar a solução em máquinas para os nossos clientes. Esse é o nosso negócio principal. Mas aí, com o passar do tempo, nós entendemos que, não é tão legal nós só vender máquinas. Aí o que nós começamos a fazer? Nós, além de, quando o cliente nos chama, eu quero comprar tal máquina, a gente procura entender a cozinha dele, se possível, ir para dentro da cozinha e sentir a realidade dele. Aí daqui um pouco um exemplo clássico, ele está querendo uma amassadeira de 40 quilos, mas ele produz ali 5 quilos de massa por dia. Aí cabe, né, um princípio nosso, não, olha, mas tu faz 5 quilos de massa dia, então talvez a de 12 quilos te atenda. Você quer crescer quanto e em quanto tempo? E aí ele vai colocando o que ele está pensando para a empresa dele para o futuro. E aí, nós pensando nisso, o que acontece? Hoje no mercado, então assim, tem bastante fabricantes de equipamentos, assim, e todos são bons. Guardadas as proporções, né, e valores, a capacidade dos fabricantes em entregar um bom produto para o mercado. E hoje nós temos aí no mercado nacional diversos, não, centenas de consultores. E isso é muito bom também. Mas hoje a consultoria, via de regra, qual é hoje o maior foco, que é o que está mais assim, em evidência? É a consultoria para ensinar os iniciantes, né, os empreendedores, a fazer pizza, por exemplo, a como fazer massa. Tem assim, centenas de consultores, como fazer croissant. Tem diversos consultores. E aí nós entendemos que assim, precisa ter, sim, é muito bom ter esses profissionais, mas também nós identificamos que profissionais que estejam preocupados em ajudar o cliente a consolidar a sua marca, a consolidar o seu negócio e se manter vivo, né, perante todas as adversidades do mercado, alta concorrência, custo do seu produto, custo do serviço, então aí aí já começa a diminuir a quantidade de profissionais. Eu estou contextualizando aqui até para falar o quê, né? Nós pensando nisso, agora para a feira da Rede Pão, nós poderíamos trazer um profissional, um consultor para como fazer uma massa a longa fermentação. Isso é muito importante. Mas nós pensamos um pouquinho ali, e quem sabe se eu levar um profissional para dar mais informações, né, mais insights para os empreendedores de o que ele deve observar na hora de fazer a precificação do seu produto, para que ele realmente tenha certeza
que se ele vai vender, por exemplo, um pão brioche, se ele vai vender a R$25, se ele realmente está tendo lucro. Porque se ele não tiver esse cuidado, ele vai ficar vivo, por exemplo, durante 5 meses, 8 meses, 1 ano, e depois ele começa um processo de regressão. Ele começa a cair no mercado, ele sobe, daí ele desce, porque ele não tem mais a estrutura necessária para estar frente à concorrência que tem hoje. E aí, para a feira, nós tem um parceiro nosso, né, o Rodrigo Viriato, que ele vai estar palestrando nessa feira da Rede Pão, nessa edição, onde o tema que ele vai abordar é esse. Aí alguns pensam, mas por que Rodrigo Viriato? Porque ao longo desses 3 anos e meio, além de ser nosso cliente, ele é um especialista nessa área. E os negócios dele são negócios bem-sucedidos neste segmento de gastronomia. E aí eu estou falando de cafeteria, padaria e pizzaria. É verdade. Já associei a pessoa às marcas, hein? Tá aí. Mas então assim, é isso aí que o Viana falou, né? Por que não levar isso para o meu cliente e ajudar ele? Porque o cliente está ganhando, está crescendo e nós também. Todo mundo cresce. Esse eu acho que é o verdadeiro sentido, né, do empreendedorismo. Né? Ele tem que nascer, tem que se desenvolver e tem que se manter e crescer. E hoje nós temos uma curva, né, eu pesquiso um pouquinho sobre isso, uma curva bem ascendente de empreendedores, isso a nível nacional, de empreendedores. O que acontece? O brasileiro ele é empreendedor por natureza. Sim. Né, o que ele faz? Ele empreende bastante, mas por causa das dificuldades, da concorrência, de não estar preparado, ele fecha bastante ele CNPJs não sabe como se aqui. manter, né? E aí não consegue se manter. Tem muito isso. Um exemplo disso que o Viana falou, a Remac hoje ela se aproxima muito dos clientes justamente para entender todo esse contexto, né? Um exemplo, hoje a gente foi visitar um cliente e a gente deu uma dica, parece besteira, mas não é simplesmente vender, não é só vender o equipamento, a gente quer fazer isso que o Viana falou, a gente acompanha, auxilia. A gente já teve uma feira em São Paulo que um cliente foi, ele estava com muito medo de comprar uma amassadeira de 25 quilos, que a gente foi entregar. E, cara, no outro ano ele cresceu e a gente fica muito feliz, cara. Às vezes o cara começa, pô, eu tô crescendo. Teve um cara também, o Valdânio. Sim. Ele comprou uma amassadeira pequenininha, com medo, e ele falou assim, pô, Diego, quando eu comprei, todo mundo disse que eu era louco, que aqui não ia vingar, que na minha cidade, de Boqueirão ele é. E o Viana sabe, cara, ele liga, cara, eu tô crescendo, ele já comprou mais uns 2, 3 fornos, entendeu? Então a gente faz essa participação, a gente não quer simplesmente vender. Se o cliente crescer, a gente cresce junto. Hoje, que eu ia falar, acabei trocando ali, a gente foi visitar uma cozinha, que o cara já tem um negócio, e ele ia começar a botar pizza. Aí a gente começou a conversar. Pô, o que é isso? Pra que é isso? Qual que é a tua ideia? O Viana até brincou, né? Que hoje foi a primeira vez que eu acompanhei ele fazendo uma venda. Mas é isso. Ele tentou entender todo e a gente praticamente desenhou o layout da cozinha pro cliente. De todos os equipamentos que, no caso, ele realmente precisaria pra fazer os processos que ele quer. Mas a gente faz uma coisa natural, assim. Eu não quero empurrar equipamento e eu falo pro vendedor, cara, não empurre nada pro cliente que ele não precise. Às vezes, um exemplo, o cliente ele queria uma amassadeira, né? Uma amassadeira, um balcão e um resfriador. Aí o Viana fez algumas perguntas, qual que é o tanto que tu quer crescer, tu quer atingir, porque a gente tem uma amassadeira de 12 quilos. A gente poderia indicar essa de 12 quilos. Essa é a menor que vocês têm? Não, a menor é 6 quilos de massa pronta. Né? A tua é quantos quilos? Minha é 25. Eita, como ele E o Rafa sabe. O gurizinho é metido. Ele já foi lá, começou com 25, foi? Audacioso, gosta assim. Então, o que acontece? A gente poderia ter indicado a 12 para ele. Mas o prazo para ele ter que trocar, em cima do volume do que ele falou pra gente, é 6 meses, 1 ano. Eu costumo... Daí, só que tem cliente que fala, não, mas a 12 me atende. Cara, ó, eu tô tentando te ajudar, né? Eu não quero te empurrar nada. Mas se você comprar uma 12 agora e depois daqui 6 meses ou 1 ano ter que comprar uma 25, pra mim é show, eu vender 2 máquinas, mas não é isso que eu quero. Eu quero que tu vá de pezinho certo, vai pelo caminho certo. A gente daí o Viana já falou, ó, por esse volume e tal, uma 25 vai te atender melhor. Entendeu? E a gente tem vários exemplos de clientes que confiam muito. Tem cliente que às vezes liga pra gente, tem cliente que liga pra mim às vezes, cara, eu sei que tu não trabalha com isso, mas tu tem uma máquina de sorvete pra me indicar?
Eles pedem a Indicação de outros a produtos nossa- que vocês nem... exatamente. Porque a Por gente- essa relação é, que se cria com os Por isso a clientes. relação, entendeu? Importante. O Rafa, quero ir na feira, não sei o que. Eu falei, pô, vai na feira, pode ficar com a gente e tal. Aí o Thiago, né, que é de compras lá, até tinha um outro cliente de Santa Catarina também, uma vez. E ele falou, cara, quem é aquele cara lá? Eu falei, é um cliente. Tá, mas ele tá vendendo. Beleza? Vou fazer o quê? O próprio cliente estava próprio- vendendo o os Rafa. equipamentos. O Rafa, eu brinquei com ele, né, que ele foi na feira, na FIPA. Na FIPAM. Na É FIPA. verdade. Falei, cara, ô Rafa, tu tá muito mais no comercial do que padeiro. Entendeu? É porque Então- ele atua nos dois lados. Isso, então. E o que acontece? Então a gente faz muito isso, né? Aí, que é o que o Viana falou. A gente fez um evento também em Manaus mês passado, Que foi excelente. que foi mais ou menos nesse contexto que o Viana falou. Eu poderia levar só um profissional para fazer pizza, fazer massa. Mas não é o contexto. Levei um profissional, excelente profissional, que é o do Rafael, o Rafa conhece ele, para Sim. dar um base geral de pizza, né? Uma semana inteira. Levei o Joel, que é um padeiro também de Santa Catarina, para fazer uma base. A gente teve apoios do pessoal da região. Levei um rapaz de iFood para falar de iFood. Tu entendeu? Legal. Teve um rapaz falando de tráfego pago. Então a gente traz um conjunto de informações justamente para isso, para não acontecer de o cliente ter um pico, né? E depois começar. Ele tem que ter controle de todo o negócio dele na mão. Então a Remac hoje a gente trabalha justamente isso que o Viana tá falando. E às vezes a pessoa, mas tem cliente, cara, a gente vai visitar, a gente revisita cada vez que a gente pode, obviamente. Às vezes nem dá Não dá tempo pra de visitar visitar todo todos. mundo. Quando a gente não consegue, eles ligam, cobram, entendeu? Mas a gente sempre tenta manter essa proximidade do cliente porque a gente entende que a gente quer que eles cresçam e, obviamente, a gente vai crescer junto com eles, né? Então, É que é uma situação natural, né? Sim. E nós temos vários exemplos sobre isso também. Não é porque nós somos os Einstein da gastronomia. É que a gente só é um pouquinho mais atento. Pô, nós estamos acompanhando o mercado, nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? Pô, nós estamos pesquisando quantos empreendedores estão iniciando e qual é o ciclo de vida deles. Aí tu começa a ver, milhares abriram um CNPJ em janeiro de 2024 e milhares fecharam um CNPJ em dezembro de 2024. E 2023 e 2022. Tá? O que nós podemos fazer? Então nós vamos vendo dados, o que está acontecendo no mercado. Vamos fazer a nossa parte também, além de vender equipamentos. E é claro, né, como é que eu vou dizer? É relação causa e efeito. Sim. Se eu estou atento, eu estou dando insights, estou trazendo informações para o meu cliente para que ele respire tranquilo. Mas para mim, às vezes, é preferível eu vender, um exemplo esdrúxulo aqui, é preferível eu vender 20 croissants tendo lucro líquido, do que vender 200 empatando. Sim. Então, se eu puder dar as ferramentas para o meu cliente para que ele tenha essa visão aí e consiga botar para rodar, eu estou fazendo o meu papel, porque ele vai crescer e geralmente isso é uma coisa que também é relação causa-efeito. O cliente, se nós realmente agregarmos valor, estarmos junto deles, o cliente, ele fica conosco também. É fiel, aí né? ele vai, ele tá crescendo, ele vai comprar mais um forno, ele vai comprar mais uma amassadeira, uma bolhadora. Ele precisa de informação. Tem esse equipamento? Olha, eu não tenho. Mas, se você vai comprar e precisa, tem essa marca que você pode comprar, não vai te dar problema. Vai tranquilo. E eles confiam em nós. eles confiam. Então, desde profissionais para indicar. Por isso que a gente tenta entender muito o negócio do cliente. A gente faz muitas perguntas. Tem uns que não gostam, né? Não, me dá o preço e tal. Mas não é... Enfim, a gente precisa entender para a gente poder auxiliar da melhor forma possível, né? E a gente faz muita ponte. O Rafa sabe. O Rafa teve com a gente na feira lá. Ele teve acesso a um monte de profissionais que daqui a pouco, de outra forma, seria mais difícil ele ter esse acesso, né? Então, o Afrânio, né, que teve certificação, é a primeira pizza de Fortaleza com certificação napolitana, né? O Afrânio é aqui, nascido, é aqui de Fortaleza. E é a primeira pizzaria
certificada pela AVPN, que é a Associação Verace Pizza Napolitana. É a primeira pizzaria do norte e do nordeste. Entendeu? Então, Então assim, hoje tem 140 e poucas pizzarias no Brasil. É 100 e poucas? 1.100 e poucos. 1.147. No Brasil? No Brasil. No Brasil Não, todo. certificada. É isso. Ah, tá, Certificada. certificada. Ah, Isso, tá. certificada. Não, porque esse volume é muito baixo. Mas então. Eu pensei assim, pela- tem um pela bairro vertente. aqui de Fortaleza que deve ter essa quantidade de Eu pizzaria, ia né? falar, se for falar Porque- no geral, acho que aqui tem isso. Porque o mais. que acontece? Muito Então mais. é certificado pela Itália. E aí o que acontece? Ele é nosso cliente já de tempo. E ele ia fazer uma competição na feira e tal, em São Paulo. E aí só que daí quem compete não pode ficar no stand. Né? Porque como a gente é patrocinador, enfim, pode ter conflito. Aí daí a gente trocou uma ideia e tal. Falei, pra ti nesse momento, daqui a pouco seria interessante tu ir, ficar no stand, conhecer o pessoal, né? E ir como afrânio, não ir como um outro, ou alguém que tá levando ele, né? Ele foi e tal, até ele mandou um vídeo, lembra? A gente fez um vídeo brincando com Sim. ele, que ele falou, que ele tava com medo, que ele nunca tinha saído daqui, né? A gente fez um vídeo e falou, não, fica tranquilo que os guris vão cuidar de ti, né? E depois ele se perdeu lá no pavilhão, agora tô aguentando ele. E aí o que acontece? Ele foi pra lá, depois teve a oportunidade de ele poder fazer um curso em Canela, que é ministrado pelo Peterson, enfim, junto com os maestros que a Verace manda, né? Então ele fez esse curso e logo depois, acho que deu um mês, 2, enfim, passou um período de tempo. Acho que deu uma média de uns 6 meses, mais ou menos. A gente retornou aqui o ano passado e a gente foi visitar ele. E aí a gente até fez um vídeo, né? Que ele falou, rapaziada, não falem nada pra ninguém. Mas eu fui certificado com o selo AVPN. E aí e assim, é um selo dado por uma... Dado não, né? Conquistado, enfim, quem vem Mas certifica. tem um peso muito grande, isso, é né? italiano, né? Sim. Então é o pessoal de Nápoles e tal que vem e dá Fazer a a certificação. certificação. E num local que tem muitos italianos, ele foi lá e E conseguiu. conseguiu. É um feito. Com certeza. Vocês falaram aí, me veio tanta coisa na cabeça. Por exemplo, a importância realmente de profissionais qualificados quando você vai falar sobre consultoria. Esse lance de vários estabelecimentos que abrem e fecham e não conseguem perdurar por muito tempo. Eu acho que o mercado da gastronomia... Acho não, tenho certeza, né? Quem vive a gastronomia sabe disso. É um mercado que ele está crescendo bastante, mas ainda assim falta muitos profissionais devidamente qualificados atuando dentro dele. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, né, no mercado. Essa é a nossa maior dificuldade de encontrar profissionais que tenham Tanto uma pra visão além daquele trabalho diário ali. Tanto para a parte de mão de obra mesmo, de execução, de colocar a mão na massa, de fazer acontecer, a gente sente muito essa dificuldade, porque a nossa profissão em si, ela já traz algumas coisas assim que a pessoa olha a primeira vez e fala, trabalhar 6 dias na semana e folgar Sim. trabalhar 8, 12, 16, 14 horas, dobrar turno, expediente, né? sabe? Então, eu sempre falo pra todo mundo que gastronomia, primeiramente, tu tem que amar ela, Exatamente. senão não adianta, você tá na profissão errada, né? Sim. E a gente consegue passar isso também. Outra coisa, quando uma pessoa quer fazer essa consultoria oriental dos profissionais, não é só muito importante esse ponto da precificação, porque a gente vê muita gente que perde dinheiro porque está precificando seu produto errado, mas a base dele, o pessoal não sabe fazer uma ficha técnica, não sabe mensurar a quantidade de insumo que de fato ela tem, não tem um bom controle de estoque. Então, são vários pontos que vão interferir para que você entregue seu produto ali para o cliente e a venda dele te gere lucro. Com certeza. Né? Então, você tem muitos passos e tem muita gente que tem dificuldade em executar todos esses passos. Ou gente que não conhece todos os processos ainda. Então, ter uma marca que não tá vendendo equipamento, mas não só vendendo equipamento, vocês estão trazendo informação, estão qualificando o cliente de vocês também, estão mostrando um pouco dessa realidade. Eu acho que isso é um grande diferencial que a Remac está tendo. E eu acho que isso faz muita diferença. Eu trabalho com gastronomia, trabalho numa rede de supermercado, tenho vários fornecedores, mas eu tenho um, que inclusive vai estar na feira também. Depois eu falo qual é o meu fornecedor. Cara, assim... Espero que não seja de máquina. Ele é meu parceirão, assim, demais. Sério. Tanto na parte... Hoje ele me dá suporte tanto com os insumos,
como com equipamentos também desse setor específico, né? Dessa área da minha gastronomia, vamos colocar assim. Então, é um parceiro que, pra mim, tem uma importância muito grande. E a nossa relação realmente é um diferencial. Porque se o meu equipamento quebra, ele manda um técnico para consertar, ele organiza essa manutenção para mim. Então, isso dá uma segurança, tipo assim, cara, eu posso contar, sabe? É o que eu costumo brincar, né, com alguns clientes. Ah, mas às vezes assim, cliente de franquia, né? Ah, mas tá caro, não sei o quê. Eu falei, cara, tu tem que te preocupar em ganhar dinheiro. Tu não tem que estar preocupado com... Porque eu vejo assim, quem oferece... Tem alguns concorrentes, né, que oferecem, não, mas eu dou assistência 24 horas. Concordo, é importante, mas, cara, se o cara vende isso pra ti, ele tá vendendo errado. Ele tem que te vender um equipamento que não vai te dar dor de cabeça. Meu equipamento está livre de não dar problema? Importantíssimo. Não, mas eu vou te solucionar, eu não vou te deixar na mão. Entendeu? Então, a gente entende, a gente investe em qualidade de equipamento, né? Tanto que a nossa amassadeira, ela é muito robusta. A gente esteve olhando ontem, inclusive a do Afrânio, que é de 2021. Por coincidência, foi a do Afrânio. 2021, a amassadeira tá redondinha, funcionando maravilhosamente bem. Tá, e tá há 4 anos batendo massa. Sim. Entendeu? A gente tem um cliente... Temos clientes mais antigos. Entra no Instagram da Remac, tá? Procura um vídeo lá. Até eu vou repostar. Tu tem como abrir aí pra gente mostrar, Aranilton? Tem o vídeo do Mar... A gente no chama Insta. ele de Marcão, né? Do Labratiera, que é uma pizzaria famosíssima em São Paulo. Aí vocês falaram da pizza, né? Eu lembro que na época em que eu era estudante, não faz tanto tempo assim, mas tem um tempinho, a gente teve o Pizza Fest. Tu participou de algum? Sim, nós participamos. Vocês participaram? Sim. Mas eu estive lá também. Fui visitar o... No Instagram, Remac, né? O Instagram. Remac oficial. Remac com 2 R's. Com 2 E, Aí eu fui, participei, uma época como aluna, depois como visitante mesmo. E aí teve essa competição. Sim. E realmente o cearense foi pra Itália e teve o que ganhou aqui, foi pra Itália pra poder disputar lá em Nápoles. E ganhou, acho que tirou em segundo lugar, na Itália. Foi o Júnior. Ele era pizzaiolo do Labella. Ele mora na Itália ainda. Hoje ele tá lá. Tá lá? Ele voltou da família, já tá... Ficamos Mas amigos. eu achei tão audacioso, né? Ele saiu daqui Sim. do Ceará, foi pra Nápoles, na terra da Itália, e tirou segundo lugar ali, desbancou os italianos todinho. Sim. Você viu o pessoal daqui, é uma coisa que eu falo aqui, e não é bajulação. Eu estou convivendo com o povo do Ceará há 3 anos e meio. Então isso já me permite fazer algumas afirmações. Né? É um povo trabalhador e nesse segmento da gastronomia estão se despontando cada vez mais, se destacando cada vez mais, e eu já falei isso, quando eu fazia 1 ano que eu estava atendendo aqui o estado do Ceará. Eu falo muito em Fortaleza porque é onde eu mais fico, mas assim, já fui a Assaré, Crateús, Sobral, Jaguaribe, Maranguape, enfim, eu dou uma boa rodada aí, Juazeiro, e o pessoal aqui está se destacando, e eu falei isso em 2022, o Ceará vai ser o próximo polo gastronômico do Brasil, porque hoje, quando se fala em gastronomia, é São Paulo. São Paulo, O Ceará é o próximo, vai passar São porque Paulo. eu acho que São Paulo é muito pelo tamanho, é a maior metrópole do Brasil. É o centro do país, é o polo onde as decisões financeiras do Brasil lá e depois se espalha. Parte de São Paulo. Então, assim, lá é o coração do Brasil. Mas na área da gastronomia, eu vou dizer assim, ó, que se nós tiver que usar a metáfora do corpo humano, se São Paulo é o coração, eu vou dizer que o Ceará... Só que isso eu falei em 2022, então dentro das minhas previsões, estamos em 2025, 2027 e 2028 o Ceará vai ser os pulmões do Brasil, porque se o pulmão do corpo humano não funciona, para coração, para tudo. Tá vendo? Essa não precisava, eu digo porque eu Não, ó, Eu vendo acompanho. o cenário da gastronomia de Fortaleza hoje, falando só em Fortaleza, por exemplo, a gente consegue ver um grande diferencial.
Eu mesmo sou fã do trabalho de muita gente que tem aqui nessa cidade. Acompanho o trabalho de várias Daqui um pouco eu vou pessoas. te falar alguns nomes E aí, aí, pra assim, vocês observarem. São viu? caras que, não, em termos gerais, assim, tanto na parte de padaria, como pizzaria, restaurantes mesmo, que entregam muita técnica, estão focando muito em insumos de qualidade, Exatamente. fazendo parcerias com pequenos produtores. O Rafa mesmo é um que faz isso. E, foca muito na qualidade do insumo que ele está querendo entregar para o consumidor dele. E você vai viver experiências. A gastronomia, eu sempre falo que ela é a área em que você mexe com todos os teus sentidos, né? Porque ela é muito sensorial. Tu come com os olhos, o cheiro da comida te desperta a vontade de comer, o som, a textura. Então, a gente tem que brincar com tudo isso quando a gente vai fazer a construção de um prato, por exemplo. E o sabor em si é a última coisa que a gastronomia te proporciona. Porque você já usou todos os teus sentidos antes disso, para poder, de fato, comer a comida. Então, ela envolve todo esse processo. E aí eu vejo realmente, sou muito fã do trabalho de muita gente aqui nessa cidade. Porque a galera, e eu acho que essa nova geração, assim, tá vindo muito com esse diferencial. Alguns aí já foram para São Paulo, trabalharam em grandes restaurantes, aí voltaram para cá e estão aí desenvolvendo o seu próprio, ou trabalhando para alguns, estão como chefe. Temos aí galera que participou de Masterchef, tanto confeitaria, quanto o profissional, o da cozinha mesmo, que também está aí entregando muito e fazendo uma trajetória incrível, que a gente olha e fala assim, cara, esses caras são bons. Eu sou muito fã do trabalho de muita gente aqui. Sério, eu tenho a minha listinha, assim, onde eu saio indicando, esse restaurante aqui é maravilhoso. Vai, porque fulano cozinha lá e eu sei que esse cara é foda. E tu sabe, eu fico feliz de tu tá falando isso aí, é o que eu vejo, o que eu venho bastante para cá. Vamos contar um caos aqui. Pode né? contar. Nós mencionamos um nome aí, né? Sem ter a autorização dele, do Júnior. Né? Pronto. Do Júnior. O Júnior, quando ele participou do campeonato, né, a pizza, a clássica italiana, tá, tinha algumas opções de fornos. E tinha o nosso forno lá. E o Júnior, ele trabalhava aqui em Fortaleza, no Labela, e o forno que eles têm lá é um forno típico italiano. É um forno que foi construído lá, forno a lenha, e lá o forno que estava disponível lá era um forno elétrico. Totalmente fora do dia a dia do Júnior. E eu estava lá, porque eu estava expondo os equipamentos lá. Tinha inclusive uns que era de esteirinha, né? Você colocava a massa e ele passava... Tem o de esteira, mas o nosso é aquele de lastro. Um lastro de pedra. E eu me lembro que na época, medo ele não ficou, mas ele ficou assim um pouquinho tenso, porque era um conceito diferente do que ele usa no dia a dia. Mas o que eu fiz? Igual o Júnior, você só vai ali, você programa a temperatura superior do forno, naquilo que você achar que é importante aí para fazer uma boa cocção da tua pizza. Temperatura inferior, elas são independentes. Você vai aí, faz um testezinho aí, vai dar certo. E ele foi, por isso que eu até tô contando esse caos, porque é para realmente assim, comprovar que daquilo que eu falo. Você precisa de um equipamento bom, tá? Que realmente tenha uma alta performance aliada ao talento do profissional. E foi lá, isso aí eu personifiquei esse contexto aí. É um cara que é um profissional diferenciado, com equipamento, e aí eu tenho que defender a minha empresa aqui, né? Um equipamento excelente. Ele foi lá, fez isso aí, ele chegou no ajuste perfeito, num espaço de tempo que eu diria assim, fantástico, extremamente rápido, e foi campeão. E foi para a Itália, e você falou, segundo lugar em Nápoles. Na Itália. E hoje a gente tem vários exemplos aí de clientes, e a gente fica muito feliz, né? Sim. Inclusive tinha italiano competindo no Pizza Fest. Então, agora, o exemplo, agora aconteceu acho que mês passado agora. Teve em Las Vegas, a gente estava acho que em 5 brasileiros lá, né? Inclusive um que já tinha ganhado ano passado de melhor pizza romana, que é o Heitor Benatti.
Também estava ao mesmo tempo rolando o campeonato lá na Itália também. Também tínhamos a segunda brasileira, né, a Angélica, que é nossa cliente. Tava lá disputando também. Tinha mais um torno de uns 7 ou 8, todos brasileiros. E desses todos que estavam lá, tanto na Itália quanto em Las Vegas, a maioria é nossos clientes. Então a gente fica muito feliz por isso, porque isso leva a entender. Orgulho. São excelentes profissionais, sabem o que estão fazendo e trabalham com a gente. E se eles trabalham com a gente, é sinal que a gente está ok, né? Nossos equipamentos estão atendendo. Vocês estão no caminho certo, a gente está né? no caminho certo, tu entende? Então, é muito gratificante para nós, obviamente, ter clientes, né? De produtos de qualidade, como o Rafa trabalha, o pessoal da pizza, que a gente tem esse... cara, assim, vamos lá, em torno de 100% hoje dos grandes profissionais da pizza, cara, praticamente quase todos conhecem a Remac, né? E muitos trabalham com o Remac. Exato. Né? Isso tanto para forno de lastro, para pizza, quanto forno para pão, no caso de padarias, né? Quanto a amassadeira. Então a gente fica muito feliz, né? Exatamente. Muito feliz. E a gente consegue criar, né? Não adianta, a Remac é isso. A gente visita o Rafa, a gente foi lá visitar o Afrânio e a gente consegue fazer essa união entre grandes profissionais. É muito interessante. Hoje, se tu vai numa feira, até mandei para ti o vídeo que eu tava comentando antes, se tu vai numa feira e vê o stand da Remac... A gente vai abrir aqui o vídeo. Tem muitos profissionais que não estão no stand com a gente, mas eles vão lá pra gente trocar uma ideia, pra conversar. Então a gente consegue ter essa proximidade de nossos clientes e desses grandes profissionais. Então, para nós é muito gratificante, como o Viana falou. Um outro ponto que eu considero muito importante, Jaqueline, é assim, ó. Temos diversos profissionais despontando aqui, e isso eu falo, até vou te explicar o porquê que eu vou falar isso, porque o nosso estado lá, o Rio Grande do Sul, e a minha cidade, mais especificamente falando, Caxias do Sul, a colonização de Caxias do Sul, ela é italiana. Então, assim, A minha região do Paraná também, Olha viu? aí, ó. Então, assim, ó, a nossa gastronomia, ela é fantástica. Tá, você vai pro sul, assim, você... Por isso que eu sou apaixonada pela Itália. É como entrar... Esse friozinho, você tomar uma sopa de agnolina é um espetáculo. É como entrar no céu da gastronomia, né? E aqui, eu observo que aqui, assim, ó, a gastronomia, ela é fantástica, mas eu, de novo, né, eu sou um pouquinho repetitivo. Como eu acompanho bastante, eu vejo que a parcela de contribuição dos italianos aqui no Ceará, e aí mais assim, ó, fortemente em Fortaleza, ela é muito importante. Importantíssima, porque eles já vêm de uma cultura que já passou por diversas fases. Eles agregam muito, né? Então, assim, ó, o que eles entregam de conhecimento, o grau de exigência para produtos na área de gastronomia, então, assim, ó, tem uma contribuição fantástica. Se nós soubermos absorver isso, aprender um pouquinho e tropicalizar isso aí, gente, de novo, 27, 28, hein? A previsão 27, dele. 28, Bem aí, tá bem aí. vocês lembrarão do Dessa que fala, nós né? estamos Ei, falando aqui. vamos guardar esse trecho. Quando Salva. for 2027, 28, a gente vai cobrar. Não, mas não é à toa, pra mim a Itália é a mãe Sim, da gastronomia. Pra mim não, é uma referência, né não? referência. A gente tem essa certeza. E eu sempre causo polêmica, hein? Não vou arrumar confusão com quem é da cozinha francesa, não. Entendo toda a sua importância, mas pra mim a cozinha francesa é superestimada. Eu sou time Itália, desculpa. Mas, ó, surgiu aí um estabelecimento aqui em Fortaleza. Eu também eu tenho essa percepção. Mas assim, eu fui extremamente surpreendido. Não, superestimada que eu falo no sentido de... Sim. Eu acho que eles foram geniais no marketing e no brand que eles fizeram. Tanto que a base de todo mundo é cozinha francesa, Sim. certo? A gente usa, dentro da gastronomia, técnicas, nomes de cortes, tudo vem da cozinha francesa, certo? Mas esses ensinamentos foram passados pelos italianos, quando Catarina de Médici casou. E ele falou que eu não vou passar fome naquele lugar. E levou uma comitiva de cozinheiro, padeiro, confeiteiro, cozinheiro, tudo que papagaio, cachorro, periquito, tudo que ela podia levar da Itália, ela levou pra França. Sou obrigada a casar? Sou.
mas não vou passar necessidade naquele Vou lugar. comer bem. E aí levou essa galera e eles ensinaram, começaram a fazer as coisas e a galera começou o quê? A aperfeiçoar. Então foi mudando nisso aí. Mas a Itália foi que revolucionou o mundo. Você Aí, estudou a história da gastronomia. meu amor, me respeita meu muito diploma. Respeita meu diploma. Muito bom. Abre o Instagram aí pra gente ver o videozinho que o Diego tava falando. Eu mandei pro Rafa, ver se você consegue mandar pra eles Não, ali. tá aqui no Insta, ele Mas abriu você já. sabe qual é o vídeo? É que eu te mandei o vídeo. Eu te mandei, tem como tu abrir lá, não? Cara, é do ano passado, cara. Vê ali quando que é. É, vê Abre a aí data pra tu ali, ver. aparece, Rafa. Tá no Reels. Enquanto ele vai procurar, você vai olhando aí pra dizer qual é Aham. a Pode capa. descer aí A até- feira essa semana acontece que dia? Dias 24 e 25. Então é Dia quinta 20 e sexta. É, quinta e sexta-feira. Dia 24, das 14 horas às 19. E no dia 25, das 10 horas até as 19 horas. Mostra lá pra ele, Rafa, qual é? Pronto. Deixa eu te falar uma outra coisa, quer ver? Eu falo porque eu tenho orgulho mesmo, né? Há um tempo atrás, mas não aqui em Fortaleza, aqui também, mas a nível de Brasil, né? Quando se falava em amassadeira, né? Hoje, aí de novo, a mãe dos equipamentos para gastronomia é a Itália, tá? Eu sou defensora da cultura nada, italiana. Isso, ó, nada mais lógico que isso. E aí o que acontece? Aí pensa a dificuldade do empreendedor italiano para trazer um equipamento lá da Itália. Aí o Brasil também, as situações governamentais, que agora não é importante falar, acaba dificultando um pouquinho, né? Olha, Então- ser empreendedor no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem, é talvez um dos maiores desafios. Exato. E a gente sabe que a gente não é preparado para isso, instruído, qualificado e nem tem esse suporte necessário para a gente poder, de fato, empreender. Então, quem empreende no Brasil, cara, é muito corajoso. É corajoso. É isso aí. E o que acontece, né? E antes existia assim um certo, não é preconceito, mas uma certa resistência em usar, eu vou ser assim muito limitado no segmento gastronomia, amassadeiras. Existia uma certa resistência em usar amassadeiras brasileiras. Hoje, aí eu falo isso assim, ó, com tranquilidade. E eu tô falando assim de uma forma assim bem limitada em termos de regiões, que nem aqui no Ceará. Tem diversos italianos, e eu tenho orgulho, porque eles são assim, ó, excelentes profissionais e eles têm amassadeiras Remac. E Italiano hoje, é exigente. quando um italiano diz para mim, Viana, a tua amassadeira é muito boa. Nossa, pensa, Ganhou o dia dele. um brasileiro ganhar um elogio disso de um italiano. E os italianos, eles são muito exigentes, né? Eles são Eles extremamente... eles são- Não, E eles espero são muito menos fiel do que ao isso que são deles, né? Eles elevam a régua de qualidade da gastronomia. E agora eu preciso, assim, ó, não adianta. É uma coisa que caminha junto, né? E aqui o pessoal está sabendo aproveitar isso aí. Por isso que eu destaco essa importância. Vamos saber aproveitar, né, isso que está chegando. E o pessoal está sabendo. Poderia ser um processo muito mais rápido e dinâmico. É lento, mas o pessoal está sabendo aproveitar. Tanto é só puxar aqui o teu Instagram agora. Puxar ali o que você quer comer. Vai aparecer diversos restaurantes, pizzarias, hamburguerias, Verdade. churrascarias. Vão aparecer diversos e você vai ver assim de alta qualidade. E você vai ter problema em escolher. É mesmo. Então, Não, pô, aqui você ainda abre hoje, o- meio-dia, a gente almoçou, eu falei, caraca. E a gente tem uma variedade muito grande. Então, você tem pizzaria, hamburgueria, sushi. Aí hoje já tem restaurante tipo grego, kebab. Te dá muitas possibilidades. Cozinha natural, comida vegana. Muitas. E aí você tem Não dá realmente... pra Às vezes você fica, caraca, gente, nunca comi isso aqui. Como é esse Sim, negócio? verdade, Você quer verdade. experimentar, né? E nesse meio todo que nós ainda assim, ó, nós nos consideramos pequenos nesse universo da gastronomia. A demanda hoje por equipamentos de gastronomia
no Brasil, aí agora eu pesquiso um pouquinho, ela não é atendida. Então existe assim uma demanda represada, assim, ó, assustadora, essa demanda represada do Brasil. E eu não vou dar os números que dê os concorrentes que pesquisem, né? Eu faço o tema de casa. Tá louco pra te dar um chute aqui já. Eles que façam também, né? Eita, é uma agressão aqui do nada. E aí o que nós fazemos? Pô, então vamos entendendo essa demanda, né, de equipamentos e vamos aliando isso. O que eu posso entregar mais? É só equipamento? Pô, adianta eu vender um equipamento e o meu cliente fechar daqui a 6 meses? Pô, nós sofremos com isso também. Vamos tentar contribuir. Nós começamos agora isso, mas é uma forma assim muito singela ainda. Vem coisa boa aí, tá? Eita! Vem coisa boa aí. Pois vai, bota o vídeo aí pra gente ver o que é. A gente tava falando de robustez, né? Então, esse vídeo aí é um cliente da Braciera. A gente tem uma rede de pizzarias napolitanas aqui na cidade de São Paulo. Conheci a Rimac pelo Dudu Almeida e pelo Patrick Catapano. Puta, a Maceira revolucionou a nossa massa na pizzaria, né? Mudou muito a qualidade do produto. Hoje na nossa cozinha central a gente bate em uma R40 cerca de 6 toneladas por mês, mais ou menos, de farinha, né? Porque o produto é sensacional mesmo. Não saiu no vídeo, tá? Mas nós estávamos em conversa com ele ali no Bom, pessoal, off, eu sou o Marcos da Labratiera. A gente tem uma rede de pizzarias napolitanas aqui na cidade de São Paulo. Conheci a Rimac. Mandar fazer uma revisão na Maceira. Eu falei, capaz, mas ela tá com problema. Não, ela tá bem. Eu falei, tá, mas então ele... Não, cara, é que eu tô batendo 6 toneladas faz 1 ano já. E nunca mandei fazer uma revisão. Eu falei, que bom, cara. Aí foi, eu falei, pô, vamos gravar o vídeo? Não, claro, pô. Entendeu? Então, assim... É um baita do empresário, né? Eles estão com... desculpa se eu errar aí, Marcão. Mas acho que umas 3 ou 4 unidades. Então, um projeto gigantesco em São Paulo. E o nosso equipamento está numa pizzaria, nas mãos de um profissional desse. Cara, ele não tem que ficar se incomodando, se preocupando com manutenção, não, mas a Remark me dá 24 horas de assistência. Ele não tem, ele tem que se preocupar em fazer o negócio dele andar e expandir. Né? Então, pô, 1 ano o cara batendo 6 toneladas de farinha à mesa ali, pô, pra nós é um orgulho, né? Então, isso significa... É um tanque de guerra. Então, significa que a gente investe em tecnologia. Como eu falei, às vezes de primeiro momento, assim, não parece ser um equipamento muito barato. Realmente não é, né? Mas o barato sai caro. Né? E é o nosso equipamento, a gente investe em tecnologia, a gente dá todo o suporte. Como eu falei, às vezes a gente liga para cliente... Só que é complicado pra gente. A gente sabe que... eu volto a repetir. Pra ser vendedor Remark tem que ser meio padeiro, meio pizzaiolo. Então a gente auxilia muito os clientes. O Viana mesmo. Em casa. Pô, Diego, tava em casa lá. Tava falando com o pizzaiolo do X lá. Tá, e aí? Tava auxiliando o cara a conseguir bolhar a massa na bolhadora. Entendeu? Só que aí tu te coloca no nosso lugar, né? Rafa, padeiro. Quantos anos tem a padaria? 3, 4 anos. Aí chega o Diego, o Viana lá e fala, pô, Rafa, mas tu tem que fazer isso aqui na tua massa. Às vezes é complicado, né? Sabe? E muitos são resistentes. O problema, na verdade, tá na resistência. É, porque o pessoal olha e fala assim, pô, o cara nem trabalha com isso. Pra me ensinar a fazer o um meu vendedor, serviço. entendeu? É isso, pô. Aí Irmão, o que tá você acontecendo escuta aqui? aquelas pérolas, né? Pô, mas tu vai ensinar o padre a rezar a missa. Entendeu? E acontece, mas também acontece que nem ao contrário, né? Voltando ao Afrânio, ao Valdânio, que é um cliente que eu dei uma dica pra ele, porque ela é muito quente, né? E, obviamente, por mais que a maceira não aqueça tanto, você use alguns artifícios, a temperatura ambiente também. Influencia muito. Eu dei uma dica que pra mim era besta. Cara... Mudou completamente a Mudou totalmente, cara. Ele falou, cara, não, porque agora tu vai me ajudar sempre, não sei o que. Pra mim é uma coisa besta. Então a gente fica feliz. Por causa que, pô, cara, deu super certo. O cara comprou mais 2, 3 equipamentos depois. Aí ele ligou pro Viana, tem o cara, vocês mandam pra Portugal? Eu falei, cara, a gente tá trabalhando e tal. Deu, tá, mas só pra mim entender. Não, é que tem um amigo meu que é de lá, veio aqui, gostou muito do meu negócio, quer me levar pra lá. Cara, um cara que ele começou com... Cara, eu fiquei 2 anos conversando com esse cliente. O Viana sabe tudo a história, já cansou de ouvir. Sim. 2 anos mas conversando, dá dando orgulho dica.
dando dicas para ele. De ter essa vivência. Então a gente fiquei 2 anos dando dica, porque assim, o cara não me comprou, cara, vai ter um momento certo dele, eu não fico forçando. Tudo tem um momento certo. Porque se tu força hoje, daqui a pouco é aquele investimento que ele não poderia ter feito naquele momento. E aí, vai fechar. Vai fragilizar ele. Entendeu? Financeiramente. Então, ele veio no tempo dele, eu fiquei 2 anos conversando, ele sempre, obrigado, sempre me ajuda. Eu falei, cara, eu tô aqui pra te servir, o que tu precisar, a gente vai te auxiliar, né? E aí, cara, ver que um profissional desse, no mundo dele lá que ele vive, que ele mesmo comentou, que todo mundo criticava, que ele era louco, que não ia dar certo, e ele tava fazendo muito evento, tava começando... Teve o sucesso, tá tendo sucesso, a gente fica muito feliz, cara. Fica muito feliz. E aí entra a questão. Ele não esquece. Ele lembra de mim, ele lembra do Viana, né? E às vezes ele fala, cara, vem pra cá, né? Vem visitar a gente. Então a gente fica muito feliz. Então a gente sempre tenta fortalecer nossos clientes, né? É uma construção também, por exemplo, você vai investir num equipamento que não é barato, mas ele vai melhorar a tua produção, vai entregar qualidade, padrão. Com certeza. Se tu faz uma estimativa ali, esse equipamento ele se paga em um período muito curto, né? Se você for analisar. Eu costumo falar que são óticas, né? São pontos de vista. Eu mesmo afirmo para os meus clientes. A nossa máquina tem um valor relativamente alto. Ele, tá muito alto, Viana. Digo, mas vamos lá, vamos fazer conta? Vamos. Aí eu começo a fazer os cálculos, relação custo-benefício. É que como eu sou da área de administração, então por isso que eu me preocupo um pouquinho com isso. E aí eu misturo um pouco os assuntos. Eu poderia, por exemplo, às vezes piruar nessa área de consultoria para o cliente. O termo piruar é ótimo. Tem que explicar para o cearense o que é piruar. Sabe? Quis falar. É o famoso transitar. Isso. Olha como meu diretor de transmissão quer vir falar aqui, amor? Cultura, né? Eu poderia, então vamos até para não confundir o povo aí. Eu poderia transitar nessa área. Eu poderia transitar nessa área com uma certa tranquilidade. Mas, é aquela coisa, né, da nossa preocupação é realmente entregar o que tem de melhor. Eu poderia. Eu iria ajudar um pouquinho. Mas para que eu vou fazer isso se eu tenho como cliente e um parceiro, uma pessoa que é especialista, é um case de sucesso na região? Então, o que eu faço? Senta com essa pessoa, o que você acha de ir lá palestrar? Ele, não, Viana, tô dentro, vamos lá. E aí nós vamos somando, né? Agregando valor. E agora, só mais um caos aqui, ó. Eu tenho um cliente, né? Eu posso falar o nome, né? Pode. Eu chamo de Messanito. Conheço, Andréa o Mama Star. Do Mama Star. Eu brinco um pouquinho, né? Com ele. Eu chamo ele é o William Bonner da pizza. Eu apelidei ele, é o William Bonner da pizza. Ele, na verdade, é quase uma estrela, né? Uma celebridade, um showman. Ele é um artista da pizza. Eu chamo ele de William Bonner da pizza, porque hoje a referência, por exemplo, em programas de notícias no Brasil é o William Bonner. Sim. Jornalismo, né? Voltado para o jornalismo, é ele a referência. Aí nessas minhas andanças, eu falo, cara, tu é o William Bonner da pizza. E ele é um cara, assim, é um case de sucesso também. Ele pegou um local lá no meio do nada. Ele foi pro Eusébio, né? Que é uma área que está crescendo muito agora. Mas o Eusébio, acho que a gente ainda está ali em projeto de expansão. Tanto que custo para moradia lá é muito menor do que em Fortaleza. Mas eu tenho visto várias empresas investindo e crescendo. Exatamente. Nessa área. E ele chegou lá só num lugar no meio do nada, que se você chegasse lá há 3 anos e meio atrás, você ia olhar, cara, tu é louco fazer isso aí. Ele transformou aquele local num ponto de referência. Ele transformou o local num ponto de referência. E eu estou comentando isso porque ele trabalha com a amassadeira Remac há anos. E pensa num cara exigente. Italiano. Andréa Messana. Trabalha com uma amassadeira Remac.
Então, assim, pô, eu falo porque eu tenho orgulho. E tem diversos outros aí, né? Mas às vezes, Se for listar, a gente fica até... acaba sendo injusto porque tem diversos. Mas são coisas que a gente precisa comentar. E isso traz alguns exemplos de empreendedorismo. Pô, será que às vezes não é vantagem você pegar, tirar um dia e ir lá comer uma pizza? E ele é um cara que ele é um excelente anfitrião. E perguntar, pô, cara, como é que tu fez? O que te levou a tomar essa decisão? E ele é um cara que ele gosta de falar também. Então, enfim, tem N, se nós fosse ficar falando aqui, tem N casos. Tem o Pecorino, o seu João lá do restaurante Pecorino. Tu vai esquecer de alguém, vai dar B.O. Olha, vai ter cliente chateado com você. Mas a gente tem muitos clientes aí. Hoje, se a gente começar a tu me chama pra nomear. Só pra como é que tá a tua agenda em Fortaleza? Mas é isso mesmo. Ei, larga na lista de agradecimento ali depois. Como que tá a tua agenda pra Fortaleza agora? Porque vocês vão ficar aqui essa semana por causa da feira, aí vocês vão embora. Eu fico até o dia 3, eu fico até dia 3 de maio. Aí depois, possivelmente, assim, pela rotina, imagino que final de junho, julho eu já venho, já fico mais uns 15, 20 dias. Ele já tá cobrando a passagem dele da próxima viagem, Diego. Aí tu já começa a providenciar. Só observando. Já vai olhando aí. Já vai olhando a hospedagem do rapaz, já pega o ar-condicionado, tá? Já vai olhando aí os já vamos poupar no quartinho agora. Não. Tá vendo? Olha, o Diego manda o rapaz ir pra uma cidade chamada Fortaleza, Terra do Sol, que tem dia que é um sol pra cada pessoa nessa cidade. E a perguntando se o rapaz quer um quarto com ar-condicionado. Como é que dorme de noite aqui nesse calor sem ar-condicionado? Ou então o ventilador do outro ano em cima de você, não? Se tu não botar o... Não dá. Não dá, meu filho. Você não dorme, não suor. O Diego vem menos. Quente é Manaus. Jaqueline, deixa eu falar uma outra coisa assim. Não adianta. O pessoal daqui é um povo bom. Aonde eu vou aqui em Fortaleza, nos meus clientes, eu sou bem recebido. Às vezes eu tenho... O estresse que eu digo é no bom sentido, né? O cliente não quer que eu pague. Então, assim... Eu peço informação. Ele não levou nenhum até agora. Preciso de alguma ajuda. Ele já tu pagou todas, né? Ele já vai me cobrar algo de errado não tá certo. Ele já vai me cobrar as notinhas com tu valor. Tu guardou? Pediu os recibos depois tudinho? Depois passa esse corte aí que nós vamos ter que negociar, sabe? E o pessoal assim me recebe super bem, eles me tratam bem. E muitos perguntam, onde é que você está hospedado? Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu já me sinto em casa aqui, já rodo legal aqui nas avenidas. Eu tô achando que a Remac vai ter que alugar uma casa aqui, deixar tipo um ponto fixo pra ficar recebendo. Mas é justamente isso. Vamos isso não não uma é campanha. Hashtag Remac alugue uma casa para o Viana. Viana, eu acho que não vai voltar mais. A Remac vendo esse vídeo. Ele tá bem cheio da graça. Eu tô achando. Não, mas assim, ó. Essa relação de recepcionar vocês muito bem se dá pela relação que se cria com os clientes, né? Sim. Vocês vendem mais do que máquinas, né? É uma família, eu sempre falo isso, né? A gente é uma família e vir para Fortaleza e não visitar todo mundo sempre, né? Mas não dá, é impossível visitar todos os nossos clientes. Mas é exatamente por isso, por se sentir parte que vocês façam parte da família. Então, isso é tão verdade, né? Que o Rafa tá falando, que o Viana vem falar, que não é algo específico daqui, né? Todas as regiões que a gente vai, acredito, a Bahia lá, o Viana tem diversos convites para ir lá do nosso cliente, Tu atende a Bahia toda? Sim. O Sinho. O Sinho. O Sinho. Verdade. Né? Manaus lá, quando eu vou, cara, eu sou sempre bem recebido. Por exemplo, a gente tava no Afrânio ontem, né? Repetindo o Afrânio. Cliente de Manaus, pô, e aí, que pizza você comeu? Que pizza você gosta? Tenho clientes que vêm pra cá também, o Adão, né? Que é um parceiraço, nosso cliente também lá de Manaus, que foi aonde a gente fez o Pão e Pizza On, lá em São Paulo. Lá em Manaus, desculpe. Então, e a gente vai lá e eles cobram. Teve cliente uma vez que,
você não vem aqui na minha pizzaria? Eu passo Cara, é que por isso realmente, aqui também. às vezes não dá tempo, Não entendeu? dá. Então, é isso. A Remac é isso. A Remac não é só venda de equipamento. A gente cria uma relação com os nossos clientes. Que é isso que o Rafa falou, né? Nós vamos contra até, sabe que às vezes você acessa as redes sociais, daí tem os gurus aí de atendimento, área comercial. Eu já vi várias postagens assim, você não pode ser amigo do seu cliente. Mas então nós estamos fazendo tudo errado. Porque nós indo na gostamos, contramão de tudo, nós né? estamos indo na contramão, Mas porque tá nós dando gostamos certo, de né? ser amigos do nosso cliente. Eu estava no Espírito Santo semana passada e em Vitória. E eu tenho um cliente, casualmente, na cidade de Viana. Aí o cliente eu postei, chegando em Vitória. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ah, é assim, é? É assim que vai ser? Tu tá em Vitória e não vai vir aqui falar comigo? Não, cara, não tava previsto aí, bate e volta, vou aí. Mas não hoje. Não desta vez. Eu fui lá no Sim, sim. no Edgar. Só porque é perto, né? Vitória de Viana. Aí tu viu lá, o Uber lá, que deu a diferença? Que foi fazer a 50, visita pro 60 cliente. quilômetros. Fui até lá visitar ele. Então, assim, 60 quilômetros de Uber. Pior as notinhas então, da assim, janta que vem. este é o nosso perfil. Aí tu tem que levar ele pra comer um jantar bom, sem pagar a conta. É que tá difícil, Não, hein? é ele Porque que tem. aí- Não inventa. Pra Não inventa, compensar. Não, ele. tem um restaurante que ele começou a falar, eu falei, se as falar o notinhas nome... que tu tá... Olha Viu? aí. Não inventa, é ele que tem que Não. pagar pra mim. Não, mas... Então, assim, cara, pra gente é muito bacana isso, né? A gente consegue criar essa relação com nossos clientes e não é nada forçado. Eu costumo falar pros guri, não forcem nada. Vão fazer um vídeo, falem natural. Eu poderia estar aqui de terninho, bonitinho, falando... Cara, mas a gente é isso aqui, ó. A gente tá isso, junto essa é com a o cliente, importância. a gente se coloca no lugar do cliente. Cara, se eu fosse abrir um negócio, cara, eu gostaria de poder confiar numa pessoa que eu estou comprando. Por que você tem um parceiro que você confia muito nele? É isso, Mostrou o tu resultado, entendeu? né? Tu nunca vai esquecer alguém que tá te ajudando, que tá te dando dica. A gente dá dica. Se o cara vai acatar tudo, vai concordar, não sei. Mas a gente tenta entender, a gente fala, faz assim, faz assado. Cara, tem um profissional assim. Eu já falei com um cliente que... Na verdade, a gente chama cliente que não é cliente, né? Mas eu já falei com pessoas, enfim, que vieram. Tal. Daí tu perguntar, que estilo de pizza tu vai trabalhar? Oi? Estilo de pizza? É porque a pessoa acha que pizza É pizza. é só pizza, É, tudo tu igual. entendeu? Então, assim, e aí, como é que eu vou chegar, vou vender o equipamento pro cara, o cara não sabe que estilo de pizza que é, o cara, ele vai abrir, não vai durar 6 meses, vai fechar. Mas sabe qual é uma questão também que eu vejo muito no mercado? Porque, assim, o pensamento de muitas pessoas, quando você começa a conhecer e conversar com muita gente, isso vem. Que é o quê? Todo mundo tem que comer. Eu tenho dinheiro, eu quero investir nessa área, eu vou pra área de alimentação. isso é Por verdade. quê? Porque todo mundo tem que comer. E muitas vezes a pessoa resolve abrir um restaurante, mas não entende nada sobre aquilo. Processo, Nada, enfim. nada. E aí vai muito assim, compra o que acha que precisa, Exatamente. mas não tem toda o operacional, não entende do operacional, não sabe nada sobre atendimento, começa a implantar sistemas que não vão funcionar para ele, ou a comprar equipamentos que não tem necessidade real, que não vão atender. Exatamente. É bem É, isso. Eu trabalhei num restaurante que tinha um ultra congelador que é caríssimo. É. Eu nunca vi aquele ultra congelador ligado. Não, nunca nem ligado na tomada. Eita. Entendeu? Ali, tipo assim, cara, uns 100 mil reais ali pegando poeira. Sim. Ali é um dinheiro que tá. Cara, Rasgou. que investimento é esse? Que tu tem ali 100 mil reais parado, ele não tá fazendo nada, ele não tá te entregando nada. Resultado, né? Mas Você é muito viu, isso. Jaqueline? Foi alguém, possivelmente queria vender o equipamento. esse Um vendedor. proprietário do restaurante deve ter em algum momento ali chamado, ele deve ter tido alguma necessidade, né, a ser atendida, chamou um determinado fornecedor e o cara chegou lá, a preocupação não é que nós gostamos de vender. Não, claro, se é eu ficar mais do que 24 horas sem vender uma máquina, eu me transformo. Eu fico mal-humorado. Ele já Eu é fico assim, reinento natural. se eu não comer, tu acredita? Não, mas ele já é reinento natural. Ele também. E aí o que acontece? O vendedor, ao invés de ir lá Orientar. entender, pô, cara, mas isso aqui acho que o ultracongelador não
não faz seria o teu sentido para caso. você, mas tinha um Talvez equipamento. um outro né? equipamento. Mas aí o vender por vender Dá nisso. Né? Ó, dá esse, nisso. esse meu parceiro, esse meu fornecedor, gera sofrimento, né? que ele me fornece o insumo, me fornece os equipamentos, me fornece uma equipe para acompanhar, treinar os meus colaboradores, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, Mas, por exemplo, se uma loja faz um pedido e aí, por acaso, digitou um número errado na solicitação, para mais ou para menos da quantidade daquele produto, ele tem uma pessoa que vai bater aquela nota, aquele pedido inteiro, e se ela perceber, tipo assim, eu entendo a demanda dessa loja, eu olho esse número aqui, para mim não tá correto. Ela é a primeira pessoa a questionar. Loja tal, tá certo essa solicitação? Isso aí. Tu entende? Ou então a pessoa... eu digitei esse número, foi errado, não foi esse peso, não era isso que eu queria. Uhum. Ele não emite a nota, ele não emite o pedido, ele faz a correção e depois ele envia o produto pra gente. Então eu sinto que essas relações, assim, são muito importantes justamente por isso. Ele não está preocupado só em vender. Com certeza. É A longo prazo, uma relação. ela pediu aí 1 tonelada desse produto, certo? Eu sei que ela não vende essa 1 tonelada. Eu entrego o pedido para ela 2 vezes na semana. Eu sei que em 3 dias ela não vai vender 1 tonelada. Eu vou mandar 1 tonelada? Mas ela digitou errado. Tem empresa que faz isso, tem nada a ver com isso. Aí de repente chega lá um caminhão, teu estoque não tem nem lugar para tu colocar aquela 1 tonelada daquela coisa. E aí você fica, gente, o que foi que aconteceu aqui? Até entender. Agora, fazendo um parênteses, né? Isso a gente tá falando de uma venda recorrente, né? Então, teoricamente, o mês que vem se dá algum... Vamos usar as palavras estranhas, chabô aí, digamos assim. Você vai ter o contato com ele. A nossa parte é um pouco diferente. E eu acho que a gente consegue criar mais relacionamento também. Porque, por exemplo, quanto tempo tu comprou a nossa amassadeira? Mais 6 anos. Cara, Sério? eu precisaria estar visitando o Rafa, indo lá, tomando café com ele. Próximo? Vai Tu demorar? entendeu? Não vai mas comprar. Vai demorar. Deus nos ajude que em breve ele vai Já- estar comprando já tá uma na R40. hora de comprar a laminadora. Né? Aí, Mas, Então, assim, é uma venda de um produto que não é recorrente. Você é não um bem comprou uma durável. cera. É um bem durável, É. entendeu? Mas eu bato na tecla com os vendedores. Cara, você vende hoje, mas você tem que cativar ele. Se ele não te comprar de novo, manter a relação, né? mantenha a relação. Se ele não te comprar de novo, o Viana sabe, né? A gente, quando o Viana entrou lá, a gente tinha algumas discussões. Cara, fica com esse cara. Você imagina os dois discutindo? Fica com esse cara, fica com ele, ajuda, né? Mas eu vendi, ele não vai comprar demais. Não, cara, ele pode não te comprar, Mas ele indica pra mas alguém. ele vai te indicar. Quando tu for viajar, ele vai querer que tu vá lá. Então, é isso. O Rafa é um Ele já exemplo. fez muita propaganda de vocês, Então, viu? Então, e assim, é isso que eu digo. Quando é um bem durável, a maioria das empresas... vamos dar um exemplo, né? Agora não sei se eu posso falar. Enfim, eu vou falar. Tem algumas... Qualquer coisa, depois ela corta. Não corta. Não, mas tem umas padarias grandes aqui. Que elas não conheciam o Remac, né? Hoje elas reconhecem. A gente conseguiu ter contato, a gente conseguiu colocar equipamento. Cada vez que o Viana vem aqui, vai lá dar oi pro cara. E hoje a maioria... Vender. Hoje Isso a dá maioria... boi, né? Só que a gente faz isso com os grandes e com os pequenos, né? O que acontece? A maioria das empresas hoje, elas vendem e elas dão toda a atenção para os grandes. Para os grandes. E os pequenos ficam esquecidos. Isso. Então a Remax se diferencia mais Então tu uma faz vez um nisso. tratamento igualitário para os teus clientes, Cara, independente do você tamanho entendeu? que ele tenha. Uma casa, ela começa pela base. Você nunca viu uma casa começando pelo teto. Entendeu? Então daqui a pouco, o que é a minha visão? Comecei com o Rafa. O Rafa vai abrir uma fábrica de croissant. O Rafa vai precisar de mais equipamento. Revelou. O Rafa vai me indicar equipamento, entendeu? Então é isso. E uma Eu laminadora. Eu poderia hoje muito bem, digamos assim, 6 anos eu não precisaria mais como empresa ter contato com o Rafa.
Mas a gente troca ideia pelo Instagram, pelo meu Instagram pessoal, o Viana também. A gente fala, troca ideia com os clientes vêm de chacota pra gente e tal, né? Mas a gente consegue ter essa relação justamente por isso. E por isso que a Remac é o que ela é hoje. Porque a gente trabalha. Vou junto comprar a aos laminadora clientes. dele, viu? Vai dar certo. Mas Olha tem, ó, aí, tem já. coisa Ó. sobre relação na Ei, Remac. essa venda já tá feita, viu? Me ajuda Olha aí, aí, ó. Essa venda já tá Já chama mais feita. uma. Bora, Viu? Rafael, você, libera esse você dinheiro. vai nos visitar na feira, né? Então, eu tô querendo muito. Mas eu falei pro Rafa, a minha demanda de trabalho, eu vou ver como é que eu vou fazer. Porque a feira é até Vai dar 7, certo. né? Até 7. Isso. Até 7 os dois Até dias. às 19. Ó, tem uma parte Vou da ver. relação entre clientes da Remac que não se fala muito. Por exemplo, na minha ida a São Paulo, o Diego me levou lá no... Cuidado com as histórias aí, ó. Esses Diego- causos aí, hein, cara. O Diego me levou em outro cliente, lá no Kill, Ah, ok. né? Então, assim, me levou lá pra conectar clientes e a gente conversar sobre. Até hoje, a gente, vez ou outra, quando precisa, eu falo com ele fala comigo, a gente Legal, troca até hoje. Legal. Né? Então, assim, eu também já recebi contato de outros vendedores dizendo, Rafa, Isso é muito esse importante. cliente aqui tá precisando de ajuda, tu tira. Porque, assim, por mais que eles falem a mesma coisa que eu, a impressão que se dá é que ele é o vendedor. É Então, o ele peso, vai é o que eu dizer, falei antes, né? O peso da palavra dele falando a mesma coisa, dele, Isso, que é profissional da área, é isso. diferente da minha. E aí, não, é papo de vendedor. E quando vai para outro cliente... Pra um vê que já a- é cliente isso, mesmo e já utiliza vê a equipamento, vê a coincidência da diferença, história. né? Então, tipo assim, hoje eu já recebi de vários estados, eu tô pensando em comprar tal equipamento, o que é que tu acha? Tu já testou? E os vídeos que eu posto, por exemplo, nos equipamentos da Remac, o pessoal, por esses vídeos que vem. E, por exemplo, em São Paulo, durante a feira, eu tava no stand, o pessoal, essa máquina aqui eu queria tal, explicava tudo direitinho, e eu queria saber o valor. Digo, tá, eu vou chamar o vendedor. Tá, mas tu não é o vendedor? Eu digo, Eu sou cliente, pô. eu sou cliente, eu tô aqui, né? Porque, e aí, essa segurança que o próximo cliente percebe, Legal. né, que o cliente anterior tem na marca, né? Então, Não, quando facilita você... indicar. É aquela coisa, quando você utiliza... Se tem uma marca e ela já te conquistou e ela te entrega realmente tudo aquilo que ela promete, cara, a propaganda ela vem naturalmente. É natural. Isso, Então, isso. a gente não é que a gente se preocupa, né? Mas, obviamente, a gente tenta manter uma proximidade dos nossos clientes, porque a gente acha interessante que ele cresça e todo o ciclo ao redor cresça. E a gente também faz essa conexão. Levou lá pro Rafa conhecer o Kill, porque, cara, você sempre aprende. Qualquer lugar. Aqui eu tô aprendendo muito. Né? Ainda mais depois que eu ver a entrevista. Mas, enfim, você sempre vai aprender. Daqui a pouco o Rafa pode dizer, não, cara, eu já sei tudo que eu precisava saber, eu sou o cara. Mas ele foi lá, conheceu a operação do cara. O Kill, ele foi campeão de algum programa de enfim, de culinária. Eu não vou Reality? mentir. reality, da Reality. TV. Como é o nome dele? Kill... Kill Bakery, não é? Kill. Não, Pô. é Kill... Falou do cara, não puxou nem o Instagram dele, né? Pra Não caramba. é? Reality famoso? É famoso, É. é famoso. Você não vou lembrar o nome agora. Enquanto Mestre ele, do Sabor, Masterchef. É, não, enquanto ele é... acha aí, Jaque, deixa eu te falar uma Top coisa. Chef ó. Brasil Top 4. Chef Brasil, é, né? Aí, só pra mim terminar. Então, ele foi lá conhecer a cozinha do cara, entrou na cozinha do cara, ele Foi. teve a oportunidade de trocar ideia com o cara. Ou seja, velho, tu fez um network Isso, ele consegue fazer um Que é benchmark também. O que o cara tá fazendo lá? que eu que eu não consigo, que eu não faço e eu consigo trazer pra minha Entendeu? realidade. Então, isso é digamos, é um bônus que a gente consegue. Agora a gente estava na Nuga também, tinha uma cliente lá e tal, que ela é de Minas Gerais, competiu, tá aumentando a pizzaria dela. Porque ela tava lá na feira e tu falou, o nosso diretor, o Rudimar tá indo lá no Catapano. Hoje o Catapano, no mundo da pizza, ele é uma das referências, né? Ele é italiano, a mãe dele é brasileira. E ele, hoje ele tá morando no Brasil. Ele é referência Então, nacional hoje. ele é o cara que... Quem conhece pizza, se você falar de pizza, você vai saber quem é o Catapano. Essa cliente tá, o Rudimar tá indo lá no Catapano. Você quer ir lá conhecer ele? Claro, com certeza. Pra ela... Aquelas são oportunidades que não dá pra perder na vida, não é Sim. não? Entendeu? Eu também fui lá Aí que dessa tá. forma também. Numa gravação, eu tava É tava mesmo. lá e acabei conhecendo o Patrick por estar lá, né? Junto com Então a Remac não é apenas venda de equipamentos. A Remac é fazer conexão. A Remac é auxiliar o outro cliente entender o Próximo processo cliente, dele. né? Então a Remac é
uma família, digamos assim, né? Uma família. Família é meio forte, mas enfim, a gente faz uma união. Procuramos ser. Faz uma união aí que todos consigam ganhar. E como eu falei, nós, por vender um bem durável, nós não precisaríamos, entre aspas, manter esse contato. Mas aposto que o Viana vai lembrar do primeiro cliente que ele vendeu a amassadeira, se bobear. E até hoje ele tem contato com o cliente ou uma outra vez manda mensagem. Então, a Remac não é só venda de equipamentos. E com essa belíssima frase, a gente vai fazer uma finalização, porque assim, eu quero muito agradecer a disponibilidade de vocês que vieram, que vão estar aqui na feira. O nosso episódio só vai sair pós-feira, mas a gente vai fazer a divulgação nas redes sociais, até quem quiser ir conhecer vocês. Então, é uma experiência muito legal, ver os equipamentos de pertinho, ver como funciona. Ver o Rafa lá também, que vai participar da feira, Vou participar, fazendo muito pão e Tudo bem. Eu vou me esforçar para poder ir. Por favor. Vou me esforçar pra poder ir. Meus horários também é complicado, mas eu vou dar meus pulos, tá? Vai lá que vai ter um garotinho que eu ensinei ele a fazer croissant. Daí você vai provar os croissants dele. Importante. Não, já eu conheci, já conheço. Mas tem aquela sacolinha que ela não vai sair daqui hoje, hein? Eu imagino... Ei, essa sacolinha vocês perderam. Eu vi que ela ficou bem quietinha ali. Eu imagino que ele trouxe pra nós, pra depois aqui nós degustar. Pós, né? Imagino que sim. Eu acho que não. Eu acho que vocês vão... Vão remar. Acho que vocês vão ficar só na ilusão mesmo. Bom, vou ficar com tudo pra mim. Jaqueline, o Diego vai falar também, mas enfim, pra mim foi uma honra estar aqui. Tá? É a primeira vez que eu participo de um podcast. Você gostou da experiência? Gostei. E aproveito para falar assim agora, pessoal aqui do Ceará que assistir, quando quiser fazer algum contato, no próprio podcast vai dar um jeito de nos localizar. A gente coloca as instruções na... E assim nós somos, depois. né? E eu falo muito assim, nós somos disponíveis para os nossos clientes e para os amigos. Então nos chame, qualquer hora, não precisa ser para comprar equipamento. Nos chame. Alguma coisa nós temos para transmitir de informações, conhecimento e venda de máquina, consequência. Arrasou. Simples assim. Bom, quero realmente agradecer muito a participação de vocês. A gente se vê na feira aí. Agradecer o Rafa, que fez essa ponte e trouxe vocês aqui. Então, muito obrigada. Muito obrigada também. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais. E entender que uma marca ela é muito mais do que só vender um produto. Acho que o diferencial tá muito aí. E se você puder trazer isso para sua realidade e implantar isso no seu negócio... Vai lá, que tem potencial. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Na cozinha o papo vai rolar. Gastronomia é o que vamos conversar. Receitas, truques, dicas pra você. No Conversa de Cozinhar, vem aprender. Do mercado aos temperos, tudo a saber. Com a gente você